que possamos continuar sentindo toda essa vibração de amor nesse momento. Aqui nós nos encontramos unidos e reunidos em nome de Jesus para fazermos esse trabalho com a autorização do alto. É uma missão que muitas vezes é difícil, é um desafio, né? Poder falar em público, poder pregar essa palavra. Através de tantos anos de estudo, a gente procura trazer conteúdos reflexivos para a mudança da sociedade, porque a educação tem esse poder, e a palestra, ela é uma palestra educativa. O tema da palestra de hoje é família homoafetiva, está com um pequeno erro aí de digitação, uma visão ante a doutrina espírita. Então, essa palestra foi baseada em vários livros, obras, né, espíritas e científicas, e uma delas foi a que mais me ajudou e me incentivou a fazer essa palestra, que é essa que está aqui na capa, logo no primeiro slide. Eu coloquei a capa do livro. E como está difícil de ler ali, está bem pequenininho, aí eu coloquei aqui bem grande, né, em letra maiúscula, o título do livro, que é parecido com o título do tema da palestra: Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Quem escreveu esse livro foi um médico lá de Minas Gerais chamado Andrei Moreira. E ele pesquisou durante 15 anos, né, vários livros, artigos científicos, para poder elaborar essa obra tão rica, preciosa, que vale a pena a gente ler e estudar. O meu nome completo está aqui, Glauco Araújo Guedes, e a primeira mensagem que eu separei aqui para a gente fala sobre a autoaceitação. A causalidade da homossexualidade é multifatorial e deve ser individualizada para cada experiência. Viver a homossexualidade é decisão íntima de cada um. Nosso objetivo é indicar caminhos para que o ser encontre as respostas em si mesmo, em um processo de autoconhecimento guiado pelo alto amor. Então, Jesus de Nazaré, ele foi e ainda é o mestre dos mestres, o mestre do amor. E o maior ensinamento que Jesus deixou sobre a terra é amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro, mais importante de todos, e o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, o processo de auto-amor é muito importante para a gente se aceitar como a gente é, com nossos defeitos, com nossas qualidades, com a nossa maneira de ser, né? Cada um de nós tem um jeito de ser que é único, que é particular. Então, a gente não vai generalizar. Esse texto que eu trouxe, né, esse primeiro parágrafo, foi tirado do livro do Andrei Moreira. Então, o nosso objetivo aqui é um objetivo de conscientização, né? A gente não vai conseguir dar todas as respostas, ninguém tem todas as respostas. E aí, um texto que para mim é muito belo, profundo, é esse daqui que está no livro No Mundo Maior. Esse é o título do livro de André Luiz. A maioria conhece a primeira obra de André Luiz, que é maravilhosa, Nosso Lar, que foi feito filme. Depois veio outra obra linda, que é Os Mensageiros, para depois vir vários outros. Então, Nosso Lar foi o primeiro, mas tem esse outro chamado No Mundo Maior, que também foi psicografado por Chico Xavier e pelo mesmo espírito, que é o André Luiz. Então, nesse livro tem essa frase, esse texto, né, que para mim traz muito ensinamento. Preste atenção. É lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis condições humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor, aí a parte mais bonita, é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Então o erro está justamente no excesso.
Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres humanos nasceram no universo para que, gente? Para amar e ser amado. Não é lindo, gente? Ontem eu dei uma palestra próxima da minha casa, que eu moro bem pertinho aqui do Rosarinho, né? No bairro de Ouro Preto, em Olinda, né? E aí eu estava lá ontem, no centro que é chamado União Espírita Jesus no Lar. E aí eu falei, né, sobre outro tema também muito importante que tem a ver com o assunto de hoje. O Evangelho, tudo tem um pouco a ver, né, direto ou indiretamente. Mas o tema que eu falei ontem está gravado no meu Instagram. Quem quiser depois seguir o Instagram, né, Glauco Psicanalista, ok. Tá salva a palestra de ontem. O tema foi: não julgueis para não serem julgados. E eu contei a história da mulher adúltera. Então, a gente vê que esse comportamento, né, na sociedade, de julgar, de apedrejar, de criticar, né, é algo muito antigo, não é de hoje. Então, naquela época de Jesus era muito pior o machismo, a homofobia, porque pode perceber. Qual é o homossexual que sofre mais preconceito, né? Geralmente é aquele que é mais afeminado, né? Geralmente é o homem que tem trejeitos femininos. Por quê? Porque a mulher ela é mais perseguida, humilhada. Veja que na situação da mulher adúltera, a mulher não cometeu adultério sozinha. Tinha um homem. Cadê esse homem que cometeu adultério? Entende? A nossa sociedade até hoje, a maioria, graças a Deus tem exceção, vê com normalidade o fato de um homem ter várias mulheres, ter amantes, ter prostitutas. E a gente precisa repensar esse tipo de estrutura, né, de patriarcado, de machismo, né, de deixar os homens numa liberdade sexual que leva muitas vezes a uma promiscuidade, e muitas vezes as mulheres são castradas, né, cada vez mais punidas. Então, a gente precisa entender esse contexto do amor que inclui e não exclui. Eu só estou aqui hoje porque a doutrina espírita, ela não exclui a homossexualidade, diferente de muitas outras religiões, em que os homossexuais são vistos como pecadores pelo fato de serem homossexuais. Não. Os homossexuais cometem erros, como também os héteros, como também os transexuais, como qualquer pessoa, branca, negra, rica, pobre, homem ou mulher. Então, a gente precisa entender que somos espíritos imortais e temos nossas qualidades e nossas imperfeições. Então, existe um filme que me marcou muito. Eu não sei se alguém aqui já assistiu esse filme. Ele está disponível no YouTube, então não precisa pagar nada para você assistir, então não tem desculpa. Todo mundo vê um monte de besteira no YouTube, então pare para assistir alguma coisa com conteúdo. A gente precisa parar de ficar viciado em conteúdos que não são positivos, que não acrescentam. Então esse filme eu tenho certeza que vai acrescentar algo na sua vida. Como é o nome do filme? Vocês conseguem ler? Ou quem está precisando de oftalmologista aí, cara? Orações para Bob. Não, o nome Orações está pequenininho, mas o Bob está bem grande, né? Essa atriz aqui, ela é muito boa, né? Conhecida. E esse rapaz jovem é a mãe e o filho. E essa mãe tem dificuldade de aceitar esse filho que é homossexual. Eu não vou dar spoiler, mas a sinopse, né, do filme, a trama, está justamente nesse processo, porque é muito difícil, né, é muito doloroso para a maioria das pessoas quando a pessoa é homossexual e não se sente acolhida dentro da própria família. Você pode ver as pessoas negras, né, pretas, elas sofrem o racismo na sociedade, mas geralmente o preto ou o negro, ele vem de uma família que também é de pessoas da mesma cor de pele, e geralmente há uma proteção, geralmente a mãe tem esse cuidado, né, de educar o filho ou a filha que é negra ou preta, né, de uma forma que ela consiga se defender diante dessa sociedade racista. E a gente não vê muitas vezes esse mesmo comportamento numa família, né, quando há um filho, um neto, um sobrinho que é homossexual. Às vezes é mais fácil aceitar o vizinho, o conhecido, e aí você vê
mulheres que têm uma boa relação, não é, com uma pessoa que não é da família e é homossexual, mas quando é o próprio filho ou a própria filha, existe essa dificuldade. Então esse filme é baseado em fatos reais. Outra história também que mostra muito essa questão da segregação, né, é a série chamada Glee, né? Então tem várias pessoas, né, que têm estereótipos que sofrem preconceito na escola, né, que é o bullying, né? Então é muito difícil o ambiente escolar para uma pessoa que é homossexual, né? E aqui a gente vê na capa da revista, né, essa questão da homossexualidade dentro da juventude, né? Teens, para quem não sabe inglês, né, está associada a essa questão da adolescência. E aí eu trouxe um texto que está no livro Vida e Sexo. Vale a pena esse livro, gente. Quem quiser anotar, eu vou trazer aqui vários livros. Esse livro ele é pequeno, ele é fino, então não tem desculpa. Tem gente que é preguiçoso para ler, mas esses livros que estão ali não é só decoração não, viu gente? Vocês podem pegar emprestado na biblioteca e ler. Tem livros ali a preços simbólicos. E a gente gasta dinheiro com tanta coisa e a gente deveria investir na educação, e os livros têm um papel muito importante. Então eu sempre sugiro leitura de livros nas minhas palestras. Quem já assistiu palestra minha sabe. Então esse livro Vida e Sexo foi escrito pelo espírito de Emmanuel, e aí fala sobre essa questão da lei do progresso. Olha o que diz no livro: a coletividade humana aprenderá gradativamente. É um passo de cada vez, né? É aos poucos. Às vezes a gente quer que seja rápido. A gente é ansioso, né? A gente quer tudo para ontem. Mas é gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos para erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. De vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. Então existem pessoas que se tornam delinquentes. Então eles são marginalizados, excluídos da sociedade, né? Então a gente tem normas na sociedade e essas normas ditam o que é normal. Então durante muito tempo, e ainda hoje, tem pessoas que acham que não é normal dois homens andarem de mãos dadas dentro de um shopping center. Tem gente que se incomoda, eu sinto isso na pele. Então quando eu estou com meu marido de mãos dadas dentro do shopping, as pessoas olham para a gente como se a gente fosse uma aberração. O que é que eu estou fazendo de errado? Se eu amo esse homem, ele me ama e eu o respeito, e nós estamos casados, morando no mesmo teto, qual é a dificuldade de aceitar isso? Que mal a homossexualidade causa? Por que as pessoas criam essa fake news, essa mentira que mata pessoas, né? De acreditar numa ditadura gay. Eu não quero que ninguém seja gay, eu quero que você seja o que você é na sua essência. Quando foi que você escolheu ser heterossexual? Eu não escolhi ser homossexual. Eu nasci assim. Se Deus me criou assim, tem um propósito. E isso não acontece só na natureza humana, isso está nos animais. Então é algo natural. E por que muitas pessoas lutam contra essa natureza? Por que tanta gente se mata? O índice de suicídio é altíssimo entre as pessoas homossexuais. E muitas vezes fogem para o uso de drogas. Quantas pessoas ficam se embriagando, usando cocaína, usando maconha, para tentar fugir dessa realidade, indo para outras realidades, muitas vezes virtuais. A quantidade de pessoas que estão viciadas em jogos eletrônicos, jogos no próprio celular. Então a gente precisa olhar a realidade do mundo como ela é. Então, até para dar uma palestra como essa, dentro do centro espírita, muitas vezes é uma dificuldade. Então esse centro espírita está de parabéns por poder me dar a oportunidade de falar aqui abertamente sobre uma realidade que é retratada nos livros espíritas. Então eu estou trazendo aqui uma fonte
que é fiel ao princípio da doutrina espírita. Quem aqui pode se dizer contra Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier? Chico já está na espiritualidade e Emmanuel provavelmente já está reencarnado, mas deixou aqui esse legado. Então eu gosto de trazer a fonte. Eu não estou aqui trazendo a minha opinião, eu não estou aqui defendendo uma causa própria, mas eu tenho um lugar de fala. Eu tenho propriedade para poder chegar aqui e falar dessa realidade e procurar uma forma de mudar com inteligência, com sabedoria. Então existem os relacionamentos homossexuais. Isso é uma realidade que não é de agora. Então você vê duas mulheres idosas se casando. Por que não? Por que isso ainda chama a atenção? Não é? Então é um amor que existe porque vai além da morfologia. O que a outra mensagem trouxe, né? Eu vou voltar aqui. Percebam que ali fala, né, de sinais morfológicos. Vocês prestaram atenção? Então, muitas vezes nós estamos olhando só a morfologia. O que é isso? É a forma. E a gente tem que ver além da forma. Tem uma frase que eu gosto muito, que está no livro, que é um best-seller mundial. É um clássico da literatura infantil, mas serve para todas as idades. Quem aqui não já leu O Pequeno Príncipe? Exupéry, ele diz: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então a gente tem que ir além da morfologia. E aí, o que é que a gente percebe nos relacionamentos homossexuais? Assumir e viver a homossexualidade não significa necessariamente se amar. Muitas pessoas, como eu disse, vão para o uso de drogas, promiscuidade, muita gente se torna agressivo. Então, às vezes, a gente não entende o comportamento de alguns travestis, por exemplo, né, de alguns transexuais, que às vezes são pessoas que entram em brigas, né, que se prostituem, e aí você vê, mas por que eles estão naquela posição? O quanto essas pessoas não sofreram desde a infância. Então, claro que o erro não deixa de ser erro. Mas a gente tem que entender o que levou aquela pessoa a se tornar uma pessoa agressiva perante a sociedade. Por que ela usa tanto piercing? Por que ela tem tanta tatuagem? Por que ela tem esse cabelo estranho, esse jeito de se vestir estranho, né? E chama a atenção. Então, pode ser uma forma de gritar um grito de socorro, de um amor que ela não teve, ou ele. Então, a pesquisa do periódico The Boston Globe, em maio de 2005, com 752 casais gays, revelou que a grande maioria dos casais eram de longa duração. Quase 30% estavam juntos há quase 10 anos. 20% quase estavam juntos entre 10 e 15 anos. 12% entre 15 e 20 anos. E 6% estavam juntos há mais de 25 anos. Então muita gente diz assim: isso é novo, antigamente não existia. Claro que existia, só que muitas vezes era escondido. Como sempre existiu o autismo, e essas crianças eram escondidas. Até hoje tem gente que tem vergonha de ter uma criança autista na família. É difícil muitas vezes a aceitação. Então a gente precisa entender que não adianta negar, não adianta excluir, não tem como apagar essa história. Tese de mestrado em São Paulo, notou-se forte associação entre transtornos mentais e a não revelação da orientação sexual. Então tem gente que não revela. Durante muitos anos, eu não dizia que era homossexual, por conta do julgamento das pessoas. Não é fácil. Hoje, graças a Deus, a sociedade evoluiu muito, mas a gente ainda encontra pessoas que fecham a cara, que botam cara feia para você só pelo fato de você expor o seu jeito de ser. Então muita gente vai para esse armário, não revela a sua orientação sexual, né, como mecanismo de defesa diante de uma sociedade que é agressiva, que é homofóbica, que mata mesmo. Não é só agressão verbal, não. É agressão física também. Então, a religião pode ajudar, né? Existem religiões que ajudam.
Mas, infelizmente, como eu disse, tem religiões que tentam bloquear isso, né? E aí usam muito a questão da sublimação, um termo que é muito utilizado. E aí eu gosto muito desse livro daqui, As Dores da Alma. Quem quiser anotar, vale a pena. Foi escrito pelo Espírito de Hamed, através da mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto, que é lá de São Paulo, que eu tive o prazer de conhecer, uma pessoa maravilhosa. Nesse livro, o Espírito de Hamed diz algo que me ajudou muito. E eu vou compartilhar com vocês através desse slide. Podemos cobrir os impulsos sexuais com o manto da simulação. Então tem gente que tem o teatro, né, o drama, e conseguem simular. Substituímos por outros. Inventamos desculpas e álibis convincentes para ocultá-los de nós mesmos e de outros. Porém, eles não desaparecem. Então eu posso mentir para todo mundo, mas não vai deixar de ser quem eu sou. Não vai desaparecer esse desejo que está em mim. As mutilações de qualquer gênero são sempre uma repressão cruel e violenta às leis naturais da vida. No entanto, todos nós somos convocados a planejar uma vida sexual equilibrada. Então veja, cada um de nós tem uma aura, cada um de nós tem uma energia ao redor de nós. A gente não consegue ver, mas quando a gente se encontra com outra pessoa, o simples fato de apertar a mão, o abraço, tudo isso é troca de energia. O que é o passe magnético? Quando vocês entram naquela cabine ali, é uma transmissão de amor, como a doação de sangue. Você está ali doando a energia vital. Eu estou aqui doando a energia vital. E eu não estou aqui sozinho, eu tenho a minha mediunidade, eu tenho a minha energia, eu sinto essa força em mim. Então nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos conectados por fios invisíveis. A gente precisa entender isso. Presta atenção. Ninguém cruza nosso caminho por acaso. Não existe acaso. Nada é por acaso. Então, a gente precisa entender essa lei natural. Não adianta querer reprimir, colocar grades. Tem freira que está ali isolada da sociedade. A gente tem que viver em grupos. Por isso que é tão importante estar aqui ao vivo. Durante a pandemia, a gente sentiu falta disso. Eu dei várias palestras online, dei palestras para pessoas de outros estados. É importante a internet, eu divulgo até hoje. Deus sabe da minha intenção. A gente precisa divulgar o que é bom, compartilhar. Todos os dias eu mando mensagens para as pessoas, divulgando coisas boas. A gente precisa realmente entrar nessa rede, nessa conexão, nessa corrente do bem. Tem um filme antigo, não está aqui, mas veio agora, que é o nome de um grupo que eu criei no WhatsApp. Eu sou administrador desse grupo já faz anos. Eu dei o nome do grupo, o nome do filme, não sei se vocês já assistiram. O nome do filme é A Corrente do Bem. É um filme antigo, mas muito atual, onde um dos personagens principais é uma criança que na escola dá essa ideia de ajudar 3 pessoas. Se você ajuda 3 pessoas, você já está ajudando o mundo. Você pode mudar muitas vidas. Então a gente tem um poder incrível quando a gente toca na alma da outra pessoa, entendeu? E há essa troca de energia sexual, não necessariamente com o sexo em si, como eu estou dizendo, um aperto de mão, né, um abraço, troca de energia. Então isso faz parte da lei da vida, não tem como mutilar isso. Então toda mutilação é uma repressão cruel, violenta às leis naturais da vida. No entanto, todos nós somos convocados a planejar uma vida sexual equilibrada. O que Deus quer é isso, é o equilíbrio. Olha o que eles estão buscando aqui, é esse equilíbrio. O que é relacionamento? Hoje eu perguntei no meu trabalho, né, na terapia que eu faço, eu sou psicanalista, né, e eu trabalho no consultório, atendo tanto presencial como online. E eu perguntei hoje, o que é relacionamento? É troca. Eu dou e eu tenho que receber. Na vida é assim, eu estou doando aqui algo que eu estou recebendo. Faz parte da vida. Então, a
A abstenção imposta, presta atenção, a abstenção imposta gera o quê? Desequilíbrio. Mas a educação aliada ao controle e à responsabilidade será sempre a meta segura para o emprego respeitável e nobre das forças sexuais. Prestem atenção nessas duas palavras chaves: controle e responsabilidade. Ontem, na minha palestra, eu separei um texto que está no livro Jesus e a Atualidade. Foi o primeiro livro da série psicológica de João de Ângeles. Capítulo 12. Eu li ontem uma passagem desse capítulo. O nome do capítulo é Jesus e Responsabilidade. Então, a responsabilidade é algo muito importante. Se fala muito hoje em dia da responsabilidade afetiva. Por isso que o Pequeno Príncipe fez tanto sucesso. Qual é a frase mais conhecida do Pequeno Príncipe? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tem gente que critica essa frase, né? Até o padre Fábio de Mello brinca, né, dizendo que não gosta do Pequeno Príncipe por conta disso. Porque acha que é muita responsabilidade, né? Você carregar essa questão. Mas a gente tem que entender, gente, que a obra literária não tem que ser interpretada ao pé da letra. Quando ele diz tu te tornas eternamente, a gente não vai levar isso eternamente ao pé da letra, né? A gente tem que entender esse sentido de eterno, né? Que vem de Deus. Só Deus é eterno. Só Deus que não teve início nem terá fim, né? Mas o que é Deus? Deus é amor. Então esse amor, ele é eterno, nesse sentido de eu cuidar de você e você cuidar de mim, nessa troca afetiva, né? E aí tem um texto, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e tem 12. Poucas pessoas prestam atenção nesse versículo, mas ele diz algo interessante. Há eunucos que nasceram assim, do ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. O que é o eunuco? É essa pessoa que sublima essa sexualidade, né? Que escolhe não se casar, que escolhe, né, se manter virgem, que escolhe não ter esse relacionamento. Então isso é uma escolha. Quando a gente diz assim, a escolha sexual. Não, é orientação sexual. Não existe opção sexual. Não foi uma escolha nesse sentido. Agora, eu escolho se eu vou viver ou não essa homossexualidade, entendeu? Aí está a escolha. Então eu posso dizer, não, eu não quero me relacionar com ninguém. Então, por exemplo, eu poderia ser padre e procurar não vivenciar isso, fazer um voto de castidade. Por isso eu coloquei a imagem da freira ou do padre, né? Como eu disse, existem eunucos que vêm assim do ventre materno, que estão assim por causa do reino dos céus. Então eles têm uma missão realmente de doação. Foi o que aconteceu com o Chico Xavier. Chico Xavier não teve nenhum namorado nem namorada a vida toda. Mas claro que ele teve desejo sexual. Ele fala sobre isso. A libido faz parte do ser humano. Freud chama de pulsão de vida, de eros. Então a gente precisa entender isso, gente. O que é que diz o doutor Andrei Moreira? O discurso da repressão da sexualidade, mascarado de sublimação, tem raízes profundas na noite dos séculos e tem sido utilizado ao longo dos tempos com finalidades de manipulação e controle social sem o despertar consciencial necessário. Então, muitas vezes é algo impositivo, aí não é bom. Caso se trate de um hétero ou homossexual com tendências compulsivas, a abstinência parcial pode ser parte de um processo de redirecionamento das energias, enquanto outras ações estimulam o ser na alimentação psicoemocional em outras áreas nobres, gerando prazer da alma. Então, o mesmo autor, chamado Hamed, que escreveu aquele livro que eu falei aqui agora, As Dores da Alma, ele escreveu um outro livro chamado Os Prazeres da Alma. Então, a gente precisa entender que podemos, sim, usar essa energia sexual para a criatividade, por exemplo, para a arte,
Olha o que Michelangelo fez. Olha o que Leonardo da Vinci fez. Então, toda essa criação desses gênios da humanidade, né, vieram justamente dessa questão de potencializar essa energia. Então, às vezes, é necessário a gente se abster, porque o sexo gasta energia. Então, você vê um atleta para ter uma alta performance, às vezes ele fica um tempo sem ter um relacionamento sexual. Então, isso é algo importante. O que é que a religião católica fala sobre isso? Então, atualmente, nós temos um Papa, que é o Papa Francisco, que vem tentando quebrar muito desse preconceito dentro do ambiente católico, né? Mas, infelizmente, ainda precisa avançar mais. Ainda tem algumas falas preconceituosas do próprio Papa e de outros cardeais e bispos. Mas existe uma entrevista que ele deu, que durou mais de 1 hora. Essa entrevista está disponível na internet, quem quiser ver na íntegra, né? Foi num voo que ele fez questão de fazer na classe econômica. Eu acho isso muito bonito, né, do Papa Francisco, né? E, inclusive, na escolha do nome. Eu tenho uma ligação muito forte, né, com Francisco de Assis. De vez em quando me acompanha, né, nossos irmãos franciscanos. E eu, junto com eles, a gente ficou muito feliz, emocionado quando viu, né, essa escolha do Papa Francisco em homenagear esse ser de luz, que é Francisco de Assis. E aí, quando ele faz, parece simples, né? O que tem ele usar a classe econômica? Mas ele poderia, né? Ele tem condições de ter uma vida de luxo, né? Ainda existe muito luxo no Vaticano, mas o Francisco de Assis, ele foi um missionário nesse sentido. Quem já leu o livro de Miramês? É incrível, gente. O que o Francisco de Assis fez, ele enfrentou cara a cara o Papa, falando desse excesso de luxo que a gente vê até hoje na Igreja Católica. Então, me admira quando eu vejo o Papa Francisco, né, se esforçando para ter essa vida mais econômica, e aí ele escolhe a classe econômica. Eu fiz questão de deixar isso no slide, né, nesse voo de volta a Roma, e aí, mesmo com turbulências, ele falou, defendendo veementemente os homossexuais, dizendo que eles não devem ser discriminados e devem ser integrados na sociedade. Ironizou ainda quem diz que tem gay no Vaticano, dizendo que esse não é o problema e que ainda não viu ninguém com carteira se identificando como tal. E perguntou: se uma pessoa é gay, procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu, por caridade, para ajudá-la? Não é isso, gente? É tão simples. Por que para algumas pessoas é tão difícil? E aí você vê pessoas querendo castrar outras pessoas, querendo impor o comportamento. Então, Divaldo Franco, ele tem um livro de perguntas e respostas muito bom. Divaldo Franco responde. Tem o volume 1 e tem o volume 2. E aí ele fala: a sublimação não se dará exclusivamente pela abstenção, porque o ser pode abster-se do sexo, mas não eliminar os clichês mentais dos transtornos. Ou seja, você pode dizer: ah, faz 1 ano que eu não faço sexo, faz 5 anos, faz 10 anos. E aí tem gente que se acha mais pura por conta disso, como se sexo fosse pecado, né? Mas você não faz sexo por quê? Porque não encontrou alguém que te queira, né? Que te deseje, né? Mas na sua cabeça, muitas vezes, você está ali, vendo pornografia na internet. E durante o sono você vai para onde? Desdobramento. Então é sobre isso que ele está falando. Dos clichês mentais, né? Que está na nossa cabeça. Então o sexo está na cabeça. Quantas pessoas olham para a gente ou para outra pessoa e com o próprio olhar parece que está despindo o outro, né? Já desejando o outro, né? E quantos homens, né, têm comportamento de assédio mesmo, né? Principalmente quando estão embriagados, né? No carnaval. Então, Divaldo é muito feliz quando ele diz: assim, a sublimação, na visão de Joana de Ângeles, não é desprezar a função sexual através de uma conduta castradora, porque há muita gente que permanece na castidade por conflito, por incapacidade, e não tem a mente pura e disciplinada. Então, quem é que sabe o que se passa dentro da nossa mente? Quem é que sabe? E há pessoas que têm excelentes relacionamentos sexuais em um estado de tranquila pureza, porque não é o sexo que é imundo e impuro, como pregam muitas religiões.
é a mente de quem a utiliza. Vocês lembram? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os puros de coração. O que é que torna o homem impuro? É o que entra pela boca do homem ou é o que sai da boca do homem? Então, às vezes, a gente se preocupa muito, né, com lavar as mãos, que tipo de comida a gente está comendo. Isso é importante, é higiene. Mas tem gente que tem toque, né? Um transtorno obsessivo, compulsivo de limpeza, né? Na época de Covid, então, Ave Maria, haja álcool, né? Meu Deus. Mas aí a gente tem que entender que mais importante do que o exterior é o interior. E aí, Divaldo finaliza. O importante é como conduzimos o sexo, não nos permitindo ser por ele conduzidos. Isso serve para as emoções também. Quem é que já assistiu divertidamente 1 e 2? Levanta a mão. É maravilhoso, gente. Assistam. Está passando no cinema divertidamente 2. Tem muitos ensinamentos nesse filme. Então, uma coisa é você ter medo, outra coisa é o medo de ter. Uma coisa é você ter ansiedade. Todo mundo aqui tem ansiedade. Outra coisa é a ansiedade, tomar o controle lá no painel de controle, tomar o controle da sua vida e desregular tudo, né? Então, você tem que ter o controle no sexo também, né? Então, a monogamia, o que é que diz a doutrina espírita? Toda criatura na Terra transporta em si mesma uma determinada taxa de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho. É muito bonito você estar lá na frente do padre, do pastor, de qualquer outra pessoa e fazer votos, né? Na saúde e na doença. Na riqueza ou na pobreza. Eita, que coisa linda, né? Na teoria. Mas como é na prática, né? É um desafio se casar e se separar então, viu, gente? Divórcio é bronca, viu? Eu conto ou vocês contam? Sabe de nada, inocente, né? Então a gente precisa entender que requer trabalho. Amar também se aprende. Então, tudo vai trazer experiência. A grande maioria da humanidade é egressa de um passado de poligamia, que pode se expressar no presente sob forma de tendências à promiscuidade, principalmente numa sociedade tão liberal como a gente vive hoje em dia. E aí, no Livro dos Espíritos, pergunta 701, fala: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca progresso social. É a resposta da pergunta 701. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, principalmente o homem, né, ele é muito visual, né? A mulher geralmente é mais auditiva, mas a gente precisa entender que essas conexões são além da matéria. Não é só o corpo que me atrai. Não é? A gente tem que ver a essência, né? Além da sensualidade. E aí, ainda é estranho, né? Você vê a questão da transexualidade também. Então, é possível um homem engravidar, né? O que é ser homem? O que é ser mulher? Então, eu trouxe um caso, né? Que ainda hoje é visto como algo estranho, né? Que a pessoa nasceu mulher, então ela nasceu com útero, né? Mas ela mudou de nome e se tornou ele, se tornou um homem legalmente nos Estados Unidos, mas a esposa que ele tinha não podia engravidar, e aí ele escolheu, né, ser pai. E ele diz na entrevista: sou uma pessoa que tem o direito de ter um filho biológico. Disse Thomas Aopa, né? Eu não sei pronunciar grego, né? Mas é uma entrevistadora muito conhecida, né? E talentosíssima, né? Em 2008, né, o Thomas foi entrevistado e nasceu essa primeira filha do casal, que foi a Susan. Depois vieram mais 2 crianças, eles moram lá no Arizona, né? E foi feito através, né, de óvulos do próprio Thomas, né? E espermatozoides de um doador que não é conhecido. Então, isso é família. A gente precisa aceitar todo tipo de família. Por que isso ainda é visto com estranheza, né? É um corpo.
A gente tem que ver isso com naturalidade, né? E cada um pode fazer com o seu corpo o que quiser. Então, às vezes, a pessoa diz, isso daí é uma mutilação. Sim, e o que é que você faz com o seu corpo quando você come demais, né? Quando você faz também uma cirurgia plástica só por uma questão estética, né? Então, quem somos nós para julgar? Então, a homossexualidade, ela sempre existiu. Quantos por cento das pessoas são homossexuais? Então, existe uma estimativa que é em torno de 10%, né? De acordo com Alfred Kinsey, que foi um dos estudiosos sexólogos, ele fez uma escala Kinsey. Mas a Carmita Ábido, que é uma sexóloga também daqui do Brasil, ela fez também algumas pesquisas e percebeu aí algo em torno de 3%, 6%. Então, esses números são difíceis, né, da gente precisar, né, até porque existem pessoas que não se dizem, né, então há uma subnotificação. Mas o nosso papel aqui não é trazer números, né, mas trazer a visão espírita. Então, como eu disse, essa obra Vida e Sexo, Emmanuel traz algo muito importante. O mundo se vê na atualidade em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e o que, gente? Quem consegue ler ali? Respeito. É só isso que eu e meus amigos e amigas homossexuais pedem. Respeito. Em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Eu não quero mais do que ninguém, não. Eu quero o mesmo respeito, direitos iguais. O registro mais antigo de um homem de 12.000 anos antes de Cristo. Tratava-se de um guerreiro pelas tatuagens, chefe de tribo, congelado, uma região que hoje é entre a Áustria e a Itália. E foi observado esperma no reto dele. Então veja o comportamento homossexual já há 12.000 anos atrás. Na Grécia, em Roma, povos indígenas, ilustres personalidades, né? 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais. Então, por exemplo, não se usa mais o sufixo ismo. A gente vê ainda hoje pessoas chamando de homossexualismo. Eu dou essa palestra já faz alguns anos. E aí eu dei essa palestra para um lugar assim, com muita gente como hoje. Eu fico muito feliz de ver a casa cheia. E aí tem um centro que vai em torno de 100 pessoas também assistir a palestra. Fica lá em Piedade, chamado GEAP. É um centro que eu gosto muito, que sempre me acolheu muito bem, mesmo sabendo da minha homossexualidade, das minhas questões. E aí eu dei essa palestra lá. Quando terminou a palestra, aí o homem chegou para mim. Cláudio, gostei da sua palestra. Tem que falar mesmo do homossexualismo. Aí eu, poxa, a pessoa acabou de assistir a palestra e ainda está com esse comportamento, né? Então parece algo tão pequeno. É muito mimimi, não é? Mas é uma palavra, gente, que a gente tem que entender o que é que ela está querendo dizer. Então uma coisa é você chamar reumatismo, né? Então a doença reumática é reumatismo. Então por que homossexualismo, se não é mais doença? Então, Glauco, mas quando eu era criança era chamado assim, antigamente era assim. Sim, mas os tempos mudaram. Você ainda está chamando voz de ser, né? Vossa mercê? Não. Você mudou a sua linguagem ao longo do tempo. O trema já acabou, já faz anos, né? Tem gente que parece que ainda está usando trema quando escreve alguma coisa, né? Então a gente tem que acompanhar o progresso da gramática da nossa língua portuguesa. Então, a gente precisa perceber essas mudanças, né? Então, desde 1990, esse ano é um marco, né? A Organização Mundial de Saúde também retirou, né, a homossexualidade da lista de doenças. No Brasil, só em 1985, né, foi retirado também. Então, a homofobia, gente, é algo real, né? Infelizmente, essa violência, ela existe, né? Mas a gente está, aos poucos, buscando melhorar, né, nesse sentido. O tempo está passando, né, um pouco rápido, eu não vou ler esse texto todo, tá? Mas o Dr. Drauzio Varela tem um vídeo na internet, né, que foi realizado por um tempo, explicando, né, essa questão pela ciência. Então a gente sabe que o Dr. Drauzio, ele não é religioso, então ele vai trazer uma visão científica, né? E aí ele fala
os que julgam, né, essa questão da natureza, né, do órgão sexual, e aí ele parte do princípio, né? Será que todo heterossexual só faz o sexo, né, da maneira que vê como natural para a perpetuação da espécie, né? Não existem outras formas de sexo, até o beijo na boca mesmo. Então a gente precisa ver isso como expressões, né, de afeto, né, de desejo, e aí ele vai explicando essa visão. E a gente vê muitos religiosos, né, essa imagem, né, coloca pessoas com livros religiosos, não só a Bíblia, né, o Alcorão, né, pessoas, né, pastores, né, em favor da família, da preservação da espécie, Deus fez macho e fêmea. Então, a gente precisa perceber esse discurso, né, que é ofensivo. Como eu disse, as palavras machucam. A gente tem que ter cuidado. Hoje se fala da comunicação não violenta, né? Então, a Universidade de Geórgia, ela selecionou 64 homens que se diziam exclusivamente heterossexuais. Todos foram entrevistados e foi observado um índice de homofobia neles. De 0 a 100. Com isso foram compostos 2 grupos. Os não homofóbicos, que tinham um índice entre 0 e 50, e aqueles que foram considerados muito homofóbicos, que tinham um índice entre 50 e 100. Os participantes, né, eram homens, eles usaram um aparelho, né, que mede qualquer sinal de ereção, e aí foram expostos a vídeos pornográficos entre adultos heterossexuais e homossexuais masculinos e femininos. E o grupo classificado como homofóbico teve tumescência e ereção significativas diante dos vídeos de sexo entre homossexuais masculinos. Ou seja, o que é que leva um homem a ter esse comportamento agressivo com o homossexual, né? O que é que leva uma pessoa a atacar com uma lâmpada fluorescente, como foi gravado em São Paulo, em plena Avenida Paulista? Do nada, né? Aquela pessoa incomodou. Por quê que aquele homem se incomoda? Por que isso? Então, existe algo ali que precisa ser observado. Então, pode ser um desejo reprimido. Então, ele pode ser um homossexual que não se aceita. Por isso que ele se incomoda com a felicidade dos outros. Então, a nossa ética é de alteridade. Vocês conhecem essa palavra? Alteridade? É parecida com diversidade, né? Que é essa colorida, né? Esse arco-íris. Então, pode 2 mulheres se casarem, pode 2 homens se casarem. Isso já é retratado em novelas, em filmes, mas não é algo só da ficção, é algo que faz parte da nossa vida. Então, existe um espírito chamado Herman Foucault, que escreveu esse livro chamado Laços de Afeto, que fala sobre essa questão da alteridade, que a gente precisa trazer isso para o movimento espírita também. Eu não vou ler essa parte, mas fica aí como dica, quem quiser aprofundar no assunto. Então, qual é a principal questão que a gente trouxe aqui? Eu espero que todo mundo, depois de ouvir essa palestra, comece a repensar quando falar o que é normal e o que é natural. Será que a homossexualidade é natural? É normal? Então, o comportamento homossexual, ele já foi registrado em todas as espécies animais em que a sexualidade foi investigada. Esses comportamentos incluem sexo, namoro, afetividade, união monogâmica e até mesmo parentalidade. O que é que significa isso? Significa que 2 araras machos convivem juntas a vida toda como um casamento entre 2 homens, como um casamento entre 2 mulheres. E chega ao ponto de ter uma parentalidade, ou seja, já aconteceu na natureza, não sei exatamente em que espécie, mas vamos supor em aves, né, que estão ali convivendo e acolher uma outra ave como se fizesse parte daquela família. É isso que está falando aí, que é a família homoafetiva, que é o tema da palestra de hoje. Então, o que é ser normal? Normal diz respeito à norma. Então, na época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, era normal o homem ter relacionamento com outro homem, né? Será que existe uma influência hormonal? Né? Então, durante muito tempo, né, se achava que se desse testosterona ao homem que era homossexual, ele poderia se tornar heterossexual, mas não tem nada a ver, né, gente? O sexo é algo mental, né? E tem um componente, claro, espiritual. Então, nem tudo a genética vai ser capaz de explicar. Então, são hipóteses, né? Os estudos, a ciência vai avançando. Então, é observado, por exemplo, que gêmeos idênticos, se um deles é homossexual,
52% de chance do outro também ser. Já gêmeos fraternos, 22% de chance dos dois serem homossexuais. Então, tem vários estudos, né? No livro é mostrado tudo isso. A gente não está aqui, né, com a visão de trazer muito conteúdo científico, né? A nossa principal função aqui hoje é trazer esse lado espiritual. Por isso que a gente está dando mais ênfase à parte dos livros espíritas. Então, existe um livro que é bem científico, está aqui a capa do livro, vocês conseguem ver, está em negrito aqui, Evolução em Dois Mundos. Que livro, gente? Esse livro não é para qualquer um, não. Viu? André Luiz, ele diz assim nesse livro: a biologia não é suficiente para explicar nem predizer a homossexualidade. Os fatores sociais, familiares e psicológicos têm um peso certamente igual, se não superior a qualquer componente físico encontrado até agora. Então o corpo, a biologia, ela tem uma forte influência, mas não explica tudo não, gente. A alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca. Essa é a parte do André Luiz, tá? A outra frase que eu li foi da Marina Castanheiro. Mas agora eu vou ler o texto do André Luiz. A alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou masculinidade, conforme o que, gente? Os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. A sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas sim onde, gente? Na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Aí a gente vê a questão da transexualidade. Você pode ter um corpo diferente do que você tem na sua mente. Então, Freud, ele já foi explicar sobre isso. Eu sou psicanalista, né? A gente tem que estudar Freud, mas eu não sou 100% freudiano. Eu também tenho minhas críticas a Freud. Mas a gente aprende muito com Freud. E desde a época de Freud, que ele foi desbravando a questão do inconsciente, depois veio Lacan e vários outros, né? Que foi tentar identificar a causa, né? O que é que leva uma pessoa, um sujeito, a se tornar, né, homossexual, né, a vivenciar esse tipo de experiência. E aí Freud foi percebendo que, na essência, todos nós temos uma bissexualidade. Nós podemos ter tanto a tendência para um lado como para o outro. Então, existe, será uma disfunção hormonal, será um trauma infantil, né? Então, às vezes, as pessoas querem dizer, essa pessoa foi abusada sexualmente. Não necessariamente. Tem homens que sofreram abuso sexual e não se tornam homossexuais por conta disso. Da mesma forma que a maioria das pessoas que são homossexuais não passaram por abuso na infância. Então, nem sempre tem a ver com isolamento, ou com ausência, ou uma presença forte feminina, né? Então, existem muitas causas que, muitas vezes, tem um preconceito por detrás, né? Moralista, né? Tentando explicar o que seria essa aberração, né? Tentando trazer teses científicas, né? E aí a gente precisa ver isso com atenção, com muito cuidado. Então, esse senhor aqui, cabelo grisalho lá em cima, é o Dr. Jorge André, que ele escreveu esse livro há muitos anos atrás, chamado Forças Sexuais da Alma. Né? Então esse livro, ele traz uma visão que para a época era o que a ciência falava, né, como algo negativo. E aí muitos espíritas usavam, e ainda hoje usam, porque ele é médico, psiquiatra, né? E aí nesse livro ele chega a dizer que é um desvio patológico e que deveria ter uma castidade absoluta. Então muita gente prega, até hoje isso, você vai encontrar pessoas preconceituosas, infelizmente, dentro de alguns centros espíritas. Vocês sabiam que tem centro espírita que nunca me convidou para dar palestra porque eu sou homossexual? Então isso existe, infelizmente, e eu tenho vergonha de dizer isso. Eu tenho vergonha de dizer, né? Que tem padre homofóbico, que tem pastor homofóbico. Não deveria, porque são cristãos. Então a gente tem que acolher, né? E não excluir. Tem amigos meus que foram expulsos do centro. Não podia nem dar passe, porque era homossexual. Não podia trabalhar na mesa mediúnica. Tem gente que se afastou do movimento espírita por conta disso.
Então, a gente precisa vencer todos os dias. Não é fácil viver, não, gente, nessa sociedade. Então, tem um exemplo do Martin, né, do Rick Martin, né, no livro Eu li esse livro dele, né, que é justamente que a arte, né, a música, né, ajudou ele. Então, às vezes, a gente precisa, né, de uma forma de válvula de escape, né, para conseguir lidar com isso. E aí, tem um grande estudioso da mente humana chamado Jung. Todo mundo já ouviu falar de Carl Gustav Jung. Ele foi um médico suíço, discípulo e depois dissidente de Freud, né? E ele trouxe uma psicologia analítica, né, que tem mais afinidade com o espiritismo. Eu gosto muito dele. Então, por isso que eu sou um psicanalista meio diferente nesse sentido, né? Quem já foi no meu consultório, quem já fez uma sessão comigo, percebe, né? Porque a gente não trabalha sozinho, gente. A gente tem uma equipe espiritual que nos dá intuição. Então, existe um arquétipo, né? Então, o Jung, ele fala sobre isso, do elemento masculino e do elemento feminino, que ele chama de ânima e de ânimos. Joana de Ângeles usa muito esse conceito, né? Então, durante muito tempo, o homossexual ele é visto como invertido, né? Como se fosse algo negativo da sua biologia, não é? Mas, graças a Deus, as coisas evoluíram. E aí eu gosto de trazer a fonte de tudo. Tudo começou com o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Pergunta 200. Todo mundo aqui tem que conhecer essa pergunta. Tem sexo os espíritos? Resposta: não, como entendeis. Pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Pergunta 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202, pergunta. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Aí Allan Kardec diz: os espíritos encarnam como homem ou mulher, porque não tem sexo, visto que eles cumprem progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Ia perder muita coisa, né? Deixando de ser mulher. Então é importante a gente ser homem, é importante a gente ser mulher, é importante a gente ser rico, é importante a gente ser pobre, é importante a gente ser branco, é importante a gente ser negro, a gente ser indígena, a gente ser tantas coisas. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então qual é o resumo que eu vou trazer aqui para a gente finalizar? E aqui é a capa dos livros que eu usei, tá? Eu não falei ainda, mas quando eu disse que durante o sono o espírito pode se desprender e ir para regiões de sexo, de promiscuidade, isso não é fantasia não, gente, está baseado nesse livro aqui. Conta a história de um padre pedófilo que foi resgatado pela espiritualidade. Você já ouviu falar do Marquês de Sade? Ele está aqui nesse livro. Então leia esse livro para você entender como foi que Marquês de Sade conseguiu se recuperar. Com amor de mãe. Olha aí o poder da mulher. Sexo e Obsessão é o nome do livro, Manuel Filomeno Miranda. Esse daqui é o Vida e Sexo, que eu já falei várias vezes. Sexo e Destino também. Então veja, é o título do livro. Sexo. A gente tem que ver isso com naturalidade. Tem gente que quando fala de sexo, meu Deus, o palestrante falou sexo na palestra. Fica chocado, meu Deus. Qual é o problema? Isso é natural. Está na capa do livro de Chico Xavier. Sexo e Destino. Então, quais são as causas e objetivos de ser homossexual? Podem ter várias causas, como eu disse, é multifatorial. Mas vamos dizer assim: primeiro, consequência natural do reflexo mental e emocional condicionado na vivência no mesmo sexo por muitas encarnações. Muita gente diz isso até hoje. A pessoa reencarnou tantas vezes como mulher, que quando vem como homem, vem com trejeitos femininos. Ou o contrário, a pessoa encarnou tantas vezes como homem, que quando vem como mulher, traz trejeitos masculinos. E eu digo a você, não é porque a pessoa tem trejeitos de um outro sexo, que necessariamente essa pessoa é homossexual. Não tem nada a ver. 2. Condição facilitadora da execução de uma missão espiritual. Então, às vezes, o espírito ele pede para vir nessa condição homossexual para poder fazer uma missão
grandiosa, como foi o caso de Chico Xavier. Provavelmente ele era homossexual. Não dá para a gente ter certeza, né? Mas tudo indica que ele teve essa tendência. E isso não diminui o trabalho dele, isso não é uma ofensa, mas como eu disse, não é uma certeza, né? É uma hipótese. Como grandes outros gênios da humanidade, provavelmente também foram para desempenhar uma grande missão. Terceiro, situação provacional e expiacional, decorrente do abuso das faculdades genésicas e do sentimento alheio. Então, essa daí é a causa que é mais comum, porque a gente está no mundo de expiações e provas. 4. Reflexo mental condicionado decorrente de situações obsessivas. Então, pode acontecer de uma pessoa, né, passar por uma situação tão forte de obsessão que vai levar ela a um comportamento homossexual. Não é que o obsessor vai transformar ela numa pessoa homossexual. Não. Mas, como eu disse, a gente pode ter essa tendência bissexual dentro de nós e isso pode causar uma perturbação muito grande, né, por conta da obsessão. 5. Condição reativa decorrente do processo educacional atual e de traumas infanto-adolescentes. Então, claro que os traumas podem ter influência nesse sentido, né? De vivenciar essa experiência homossexual. E aí, no livro Vida e Sexo e no livro Ação e Reação, tem alguns exemplos. Esse aí é o último slide, para depois a gente mostrar a bibliografia, né, que eu trouxe aqui. Então, eu vou terminar com esse slide, que no livro Ação e Reação diz assim: a mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental, para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Então, quem disse isso foi André Luiz, através de Chico Xavier. Não sou eu que estou inventando, eu gosto de trazer a fonte. Então, uma mulher que foi criminosa, que levou o homem a uma delinquência, ela pode reencarnar no corpo masculino e sofrer dessa forma para resgatar aquilo que ela fez. Da mesma forma, ao contrário, o homem que tiraniza a mulher, que furta o direito dela através de abuso, por se achar superior, né, por conta do desequilíbrio, ele é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã, companheira, filha e mãe diante de Deus. Olha aí a reencarnação. E no livro Vida e Sexo diz: muitos homossexuais, né, escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam, né? Pela questão da ambição, né? Então eles escolhem ter essa armadura para se proteger, né, de energias negativas. Então, tem um outro livro que foi escrito por um amigo meu, que é Fernando, ele também é palestrante, Fernando Neves, Sexo, Prazer e Felicidade. Ele é daqui de Pernambuco, gente boa demais. O Rick Martin, como eu disse, né, tem a biografia dele. O Raul Teixeira tem um livro muito bom chamado Desafios da Vida Familiar, que ele fala dessa questão da adoção por casais homoafetivos. O Andrei Moreira fez esse livro infantil, O Mundo dos Bonecos de Papel. E quem gosta de romance, parecido com os romances de Zíbia Gasparetto, tem esse livro da de Mônica de Castro. Você já ouviu falar de Mônica de Castro? Muito bons os livros dela. Esse daí foi escrito pelo espírito de Leonel. Como é o nome do livro? O Preço de Ser Diferente. É muito bom também esse livro. Aqui é a capa das Dores da Alma. E esses dois livros aqui eu não vou nem citar mais, que eu já falei demais. Só me resta agradecer. Gratidão. Espero reencontrá-los em breve. E que ninguém solte muita pedra em mim, né? Acho que vou ser banido aqui do Antônio de Pádua, depois de tanto puxão de orelha. Mas eu ainda tenho esperança de um mundo melhor. Eu espero voltar aqui. Se vocês verem que não estão me chamando mais, olha, falo com o Jô aí. Cadê Glauco? Depois daquela palestra ele não vê. Olha a homofobia. Gente, gratidão. Que Deus nos abençoe. Eu sei que é um tema delicado ainda para alguns, mas eu me sinto nessa missão, nesse propósito, que não é fácil,
Às vezes a gente quer correr da responsabilidade, né? Mas Deus não dá fardos pesados a ombros que não podem carregar. Então, se eu estou aqui, tem um propósito nisso tudo. Eu espero ter tocado um pouquinho o coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que Deus abençoe a geração.